Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Naquela noite, a consorte Taizen perdeu o sono. Deitada dentro da tenda, a consorte Taizen rolava em volta da cama, e tudo que enchia sua mente era canção da pureza e da paz. Ela nunca tinha visto um poema que pudesse atingir a profundidade da alma de uma mulher e mover o coração de uma mulher dessa maneira. Até aquelas velhas babas analfabetas conseguiam sentir a extrema beleza do poema. Segurando a carta com força, a consorte Taizen de repente entendeu por que a empregada do palácio da seção de incineração de roupas seria tão ousada a ponto de guardar secretamente esta carta e o poema, apesar do risco de decapitação. Não era porque ela era corajosa ou ignorante, mas porque ela não suportava incinerá-lo, apesar de saber dos riscos envolvidos. O que a consorte Taizen não conseguiu apagar da mente foi que esta canção de pureza e paz foi rotulada como a primeira. Pode haver uma segunda e uma terceira. A primeira canção já era tão linda, então como seriam a segunda e a terceira? Assim, a consorte Taizen não conseguiu dormir. Enquanto o coração da consorte Taizen estava em caos por causa da canção da paz e da pureza, ao mesmo tempo, outra tempestade se formava na corte real. O rei Song foi banido da corte real por dias consecutivos sob as ordens do sábio imperador em nome do descanso em casa. Esse assunto irritou os oficiais, e sua oposição se tornou ainda mais intensa. A luta entre apoiadores e opositores se intensificou. Neste momento, um oficial levantou a ideia de trabalhar junto com o rei Song para reunir os nomes de mais de 10.000 oficiais de todo o grande Império Tang para uma petição para deter o sábio imperador. No entanto, neste momento crucial, o impensável aconteceu. O mais fervoroso opositor ao incidente da consorte Taizen, bem como o líder de fato da multidão, o rei Song, de repente escolheu permanecer em silêncio. Essa mudança abrupta pegou todos desprevenidos. Dada a personalidade do rei Song, ninguém pensou que ele estava assustado. Alguns dos que conheciam o rei Song fizeram-lhe uma visita e ouviram dele uma notícia surpreendente. Inicialmente, o rei Song foi inflexível em impedir que a consorte Taizen entrasse no palácio. Mais recentemente, o rei Song tropeçou em algumas informações novas. Embora suas palavras fossem vagas, o significado de suas palavras era claro. Havia uma história escondida no incidente da consorte Taizen. Era bem provável que a verdade não fosse como todos pensavam que fosse. Num instante, todos ficaram chocados. Todos conheciam a personalidade do rei Song, ele não mentiria sobre tais assuntos. Além disso, dada sua identidade como um rei da grande Tang, não havia necessidade de ele mentir também. Foi precisamente por isso que o silêncio do rei Song chocou toda a corte real. Ninguém sabia qual era a história oculta, mas essa única ação dele causou uma grande onda entre os oficiais. Inicialmente, todos estavam determinados. Mesmo que fossem sentenciados à morte, eles tinham que impedir a consorte Taizen de ser introduzida a todo custo para evitar que essa mancha deixasse uma marca na história da grande Tang. Mas naquele momento, os oficiais hesitaram. E essa hesitação foi mais que suficiente para reverter toda a situação. A menor hesitação no coração de alguém faria com que ele não conseguisse se opor tão fervorosamente quanto antes. De repente, as vozes se opondo à consorte Taizen na corte real foram reduzidas em mais da metade. Ninguém poderia esperar uma reviravolta tão abrupta na situação. Palácio Yushin. Isso pede uma comemoração. Parece que seu casamento está chegando. Vestido com uma túnica branca, Yang Zhao caminhou em direção a uma tenda vermelha com um memorial em sua mão. Um brilho vermelho brilhante estava em seu rosto, e ele não pôde deixar de rir de coração da situação atual. Nosso maior inimigo, o rei Song, Li Shengyi, mudou repentinamente da noite para o dia. Ele não apenas não se opôs a nós, como até começou a falar por nós. Yang Zhao riu deliciosamente. Essa foi a notícia mais feliz que ele ouviu nos últimos dias. O quê? Na tenda vermelha, a consorte Taizen levantou-se abruptamente e caminhou até a borda da tenda. Ela também ficou surpresa com essa mudança repentina. Sem esconder nada, Yang Zhao falou sobre tudo o que aconteceu na corte real. Irmãzinha, você realmente não poderia ter imaginado. Sem o rei Song, todos aqueles que se opõem a nós não conseguem mais levantar uma tempestade. Agora, o futuro diante de nós é brilhante. Animado, Yang Zhao gesticulou freneticamente. Que futuro brilhante nos espera? Não é obviamente uma tentativa de reconciliação do rei Song após experimentar a determinação de sua majestade em primeira mão neste assunto? A consorte Taizen refletiu por um momento antes de resmungar friamente. O rei Song ofendeu o imperador sábio e, como resultado, este enviou 5 éditos imperiais a ele. A consorte Taizen sabia desse assunto e, na visão dela, o rei Song estava obviamente tentando fazer as pazes com eles depois de perceber que estava em uma posição ruim. Você não pode realmente colocar dessa forma. Mesmo que ele tenha sido rebaixado, sua influência ainda permanece. Se ele se posicionasse, muitos oficiais ainda o apoiariam, e isso seria prejudicial à nossa situação.
Seu silêncio é a melhor notícia para nós. Yang Zhao disse. A consorte Taizen bufou, mas teve que admitir que seu primo Yang Zhao estava certa sobre esse assunto. O sábio imperador podia ignorar os oficiais e inflexivelmente induzi-la como sua consorte, mas ser criticada por toda a corte real não era um assunto agradável. Se ela pudesse entrar na corte com segurança e silenciosamente, seria o melhor. Afinal, se ela quisesse subir mais alto no palácio real, ela não poderia desconsiderar as opiniões dos oficiais. Irmãzinha, o que é isso que você está segurando? Através do véu da tenda, Yang Zhao de repente notou que a consorte Taizen estava segurando algo em suas mãos. Pelo que seus olhos afiados captaram, parecia ser uma carta. O coração de Yang Zhao pulou uma batida e ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Na capital, sua prima não tinha nenhum parente além dele. Quem escreveria uma carta para ela? Irmãzinha, posso dar uma olhada? Esticando a mão, Yang Zhao perguntou. A consorte Taizen hesitou por um momento. Sabendo que seu primo Yang Zhao era o tipo de pessoa que persistiria até atingir seu objetivo, ela relutantemente entregou a Canção da Pureza e Paz 1. É um poema? Yang Zhao ficou atordoado. Ele havia considerado todas as possibilidades, mas nunca em seus sonhos ele esperava que fosse um poema. Sim. A consorte Taizen assentiu. Devolva-o para mim depois que terminar. Não amasse. Surpreso com as palavras da consorte Taizen, um lampejo de espanto passou pelos olhos de Yang Zhao. Olhando para o papel, ele começou a folhear o conteúdo. Yang Zhao não possuía nenhuma aptidão para a poesia, e ele preferiria muito mais estar rolando dados no cassino. Mesmo assim, apesar de sua preguiça e falta de educação, ele podia dizer que esse poema era uma obra-prima. Bom poema. Este é realmente um bom poema. Até um idiota como eu pode dizer que este é um poema elogiando uma dama. Quem escreveu isto? Yang Zhao comentou superficialmente enquanto perguntava casualmente. Rei Song, Li Shengyi. O quê? Como se um raio tivesse atingido o palácio Yushen, os olhos de Yang Zhao se arregalaram e seu maxilar inferior quase caiu no chão. Rei Song? Li Shengyi? Como isso é possível? Yang Zhao olhou para sua primão mais nova com um olhar de descrença. Essa notícia era realmente inimaginável para ele, e ele sentiu como se uma montanha gigante tivesse colidido com ele. Preciso mentir sobre isso? Esta carta foi enviada há alguns dias. A consorte Taizen respondeu friamente. Yang Zhao não conseguiu entender esse assunto. Alguns dias atrás? Mas por que ele não ouviu sobre esse assunto? Mas por que ele enviaria esta carta? O que ele está aprontando? Acalmando-se, Yang Zhao perguntou confuso. Eu também fiquei perplexa com isso, mas depois de ouvir suas palavras, acho que posso adivinhar suas intenções. Assim como eu disse antes, Li Shengyi está assustado. Ele está intencionalmente expressando sua boa vontade em nos bajular. A consorte Taizen respondeu friamente. Lembrando de todas as injustiças, insultos e críticas que sofreu, ela ainda sentia profundo ressentimento em relação ao rei Song. Eu não sabia que foi o rei Song quem enviou isso antes, mas não seria ruim ficar com isso. Yang Zhao leu a carta mais uma vez e uma ruga profunda apareceu entre suas sobrancelhas. Mesmo que eu não entenda a poesia, posso sentir nostalgia no poema. Irmãzinha, será ruim se esta carta cair nas mãos do sábio imperador. Por que o rei Song lhe enviaria tal poema? Irmão mais velho, você está pensando demais no assunto. Olhe as palavras nele, você acha que essa letra pertence ao rei Song? A consorte Taizen sorriu friamente. De fato, se esse poema viesse do rei Song, seria um grande escândalo. Entretanto, a consorte Taizen tinha certeza de que esta não era a caligrafia do rei Song. Entendo, então esta não é a caligrafia do rei Song. Olhando para a carta mais uma vez, Yang Zhao sorriu sem jeito. Ele já havia notado antes que, embora o poema fosse bem escrito, as palavras eram tortas. Na verdade, não era errado dizer que eram horríveis. No entanto, ele tinha acabado de chegar à capital e a corte real era algo novo para ele. Como tal, ele pensou que a caligrafia dos reis da Grande Tang era assim. Mesmo que não tenha sido escrita pelo rei Song, seu selo está nela. No mínimo, ele folheou a carta, então ela pode representar suas intenções também. Portanto, não há erro de que ele esteja expressando sua boa vontade por meio desse método. A consorte Taizen racionalizou. Se fosse no passado, seria impossível para ela entender política e governança. Essas coisas estavam simplesmente muito distantes dela. No entanto, as críticas e insultos de outros, bem como os comentários caluniosos dos oficiais da corte real, tornaram-se um tônico que a ajudou a crescer rapidamente. Embora ainda não tivesse habilidade em política, ela não era mais a mulher pura e ignorante que já foi. Irmãzinha, se o rei Song está expressando sua boa vontade, então, isso é realmente uma boa notícia para nós. Yang Zhao falou devagar e com cuidado.
Ele podia sentir que sua prima estava insatisfeita com o rei Song, e ele podia entender isso também. No entanto, Yang Zhao tinha uma visão diferente da dela. Tendo crescido em casas de jogo, Yang Zhao já era especialista em relacionamento interpessoal. Li Xingyi era um rei da grande Tang, e ele possuía imensa autoridade. Embora Sua Majestade o tivesse rebaixado por um momento, sua posição como rei ainda estava lá. Os dois irmãos tinham acabado de chegar à corte real e não tinham nenhum apoio. Embora o rei Qi e o clã Yao os estivessem apoiando, com base na investigação de Yang Zhao, a reputação dos dois não era boa. Era muito provável que eles estivessem apenas os ajudando por conveniência política. Portanto, se eles pudessem receber o apoio de um rei da grande Tang como o rei Song, a situação dos dois irmãos na corte real melhoraria significativamente. Quem é que ganhou mais dinheiro no cassino? O banqueiro. Por quê? Porque não importa com quem o banqueiro esteja apostando, ele poderá ganhar o dinheiro de todos os outros. Na perspectiva de Yang Zhao, o rei Qi e o clã Yao eram muito perigosos. Ao puxar o rei Song para o barco deles, eles seriam capazes de encontrar um equilíbrio entre os dois. Essa também seria a situação ideal para os dois irmãos. Eu sofri tanto por causa dele, e quase fui morta por ele em várias ocasiões. Eu realmente não consigo aceitar deixá-lo escapar assim. A consorte Taizen estava relutante em deixar esse assunto de lado. Irmãzinha, o que você pretende fazer então? Yang Zhao perguntou cuidadosamente. Irmão mais velho, ajude-me a escrever uma carta dizendo que recebi a carta dele e pergunte a ele, Senhor, por que a modéstia substituiu sua arrogância? Consorte Taizen disse com desdém. Se ela não desabafasse sua raiva insultando Li Xingyi de volta, ela nunca seria capaz de deixar esse assunto de lado. Após ouvir as palavras da consorte Taizen, Yang Zhao deu um suspiro de alívio. No mínimo, dado que sua prima estava disposta a enviar uma carta ao rei Song, isso significava que ela não estava preparada para se voltar completamente contra o rei Song ainda. Ainda havia esperança de reconciliação. Tudo bem. Yang Zhao respondeu. Então, ele saiu para resolver o assunto conforme a consorte Taizen instruiu. Na residência do rei Song, Lu Ting, o velho mordomo, e Yuan Shong estavam reunidos. Surpreendentemente, o rei Song não estava presente. Yuan Shong havia instruído Lu Ting com antecedência que se a consorte Taizen enviasse qualquer carta, ele teria que interceptá-la antes de qualquer outra pessoa e informá-lo. Além disso, o rei Song não deveria descobrir sobre isso. Shongongyi, o que você escreveu para a consorte Taizen? Ao ver a carta enviada pela consorte Taizen, Lu Ting e o velho mordomo se entreolharam. Por que a carta diria, Senhor, por que a modéstia substituiu sua arrogância? O único conteúdo desta carta era esta curta frase, que estava cheia de zombaria sem enfeites. Não era bizarro que a consorte Taizen enviasse tal carta para ridicularizar o rei Song. Dada a veemente oposição do rei Song contra ela antes, não seria surpreendente se a consorte Taizen enviasse várias páginas de críticas para repreendê-lo. Depois de tantos problemas terem ocorrido, o relacionamento entre os dois não poderia estar pior. Não seria errado dizer que eles eram arqui-inimigos. Só o fato de consorte Taizen estar disposto a responder já estava além das expectativas da dupla. Sem dúvida, a estratégia de Yuan Shong estava funcionando. Eles estavam curiosos para saber que tipo de método ele usou para reconciliar o relacionamento entre a consorte Taizen e o rei Song. Eu não fiz nada. Tudo o que fiz foi enviar um poema para a consorte Taizen. Yuan Shong riu, aproveitando a oportunidade para mostrar o temperamento de um jovem. Ele não queria que Lu Ting e o velho mordomo pensassem que ele era muito maduro. Poema. Lu Ting e o velho mordomo se entreolharam confusos. Eles não conseguiam entender que tipo de poema Yuan Shong poderia ter escrito para exercer tais efeitos. Sem saber, até o velho mordomo começou a confiar completamente em Yuan Shong. Mesmo assim, enviar um poema para o inimigo? Isso era algo que ninguém poderia ter pensado. No entanto, por que Sua Alteza não pode saber deste assunto? O velho mordomo perguntou em dúvida. Yuan Shong havia dito com antecedência para não deixar o rei Song saber desse assunto. Mas, ao mesmo tempo, ele também não era particularmente severo sobre o assunto. O velho mordomo achou difícil acompanhar os pensamentos de Yuan Shong. Vocês todos também viram a carta da consorte Taizen. Se for possível não incomodar o rei Song, é melhor fazê-lo para aliviar o fardo do rei Song. Assim, decidi oferecer meus serviços para realizar esse assunto para ele. Afinal, é normal que o ajudemos quando ele precisa, não é? Yuan Shong riu muito. Ouvindo as palavras de Yuan Shong, o velho mordomo riu também. Por alguma razão, ele de repente sentiu uma onda de boa vontade por essa criança. Faremos como você disse então. O velho mordomo tinha uma personalidade cética e tendia a se distanciar dos outros. Ele nem mesmo tinha muita confiança no pai de Yuan Shong, que era um companheiro de aliança próximo do rei Song. Mas, por alguma razão, ele não foi capaz de levantar qualquer hostilidade contra Yuan Shong e também não conseguiu duvidar dele.
Essa foi exatamente a sensação que Yuan Shong lhe deu. Senhor Lu, dependerei de você. Yuan Shong olhou para Lu Ting. Eu realmente não entendo como você descobriu que eu sou capaz de imitar a caligrafia do Rei Song. Lu Ting sorriu amargamente enquanto olhava para Yuan Shong como se a outra parte fosse uma velha raposa astuta. Ele era extremamente próximo do Rei Song, e havia mais de uma década de relacionamento entre eles. Depois de tantos anos de camaradagem, especialmente dado o fato de que Lu Ting havia auxiliado o Rei Song em muitos assuntos ao lado, ele involuntariamente aprendeu a imitar a caligrafia do Rei Song. Poucas pessoas sabiam disso, mas, de alguma forma, Yuan Shong descobriu o assunto. Senhor Lu, por favor. Yuan Shong simplesmente sorriu enquanto incitava Lu Ting. Lu Ting não era apenas capaz de imitar a caligrafia do Rei Song. Yuan Shong sabia que esse acadêmico Lu era incrivelmente talentoso, e ele tinha uma aptidão surpreendente em imitar a caligrafia dos outros. Enquanto ele visse 3 obras diferentes de uma pessoa, ele seria capaz de imitar a caligrafia daquela pessoa com 70% de semelhança. Se ele se esforçasse mais no assunto, então até mesmo a pessoa em questão seria incapaz de diferenciar sua caligrafia da de Lu Ting. Sem dúvida, o imitador de caligrafia número 1 na Grande Tang era essa pessoa, mas era uma pena que Lord Lu também fosse conhecido por manter um perfil discreto. Lu Ting balançou a cabeça, mas ainda assim colocou o papel cuidadosamente sobre a mesa, moeu a placa de tinta e ergueu o pincel. Embora ele ainda estivesse brincando casualmente um momento atrás, assim que ele pegou seu pincel, tanto o rosto dele quanto do velho mordomo imediatamente ficaram sérios. Era apenas uma carta simples, mas o assunto mais importante que varreu toda a corte real como se um furacão estivesse em jogo. Se o rei Song seria capaz de retornar ao poder e liderar a corte real, se o rei Qi e o clã Yao seriam impedidos de lançar suas garras demoníacas no departamento de pessoal militar e no departamento de punições, se a ruptura entre o rei Song, o sábio imperador e a consorte Taizen poderia ser reparada, os efeitos desse incidente sobre os oficiais da corte real. Tudo isso dependia desta simples carta. A dupla sabia que já era incrível que esse conflito aparentemente insolúvel tivesse sido resolvido a esse ponto. E tudo isso foi mérito de Yuan Shong. Sobre esse assunto, eles não tinham outras ideias, então só podiam depositar suas esperanças em Yuan Shong. Fazer a consorte Taizen falar pelo rei Song não passava de um sonho sob a situação atual, e eles não ousariam abrigar tais pensamentos. Um bezerro recém-nascido não tem medo do tigre. Somente Yuan Shong, um jovem inexperiente, poderia pensar fora da caixa e ter uma ideia tão inconcebível. Shongongyi, o que devemos fazer a seguir? Lu Ting se virou e olhou para Yuan Shong. Pensar que um grande acadêmico da corte real realmente consultaria uma criança muito mais nova que ele. Isso parecia inacreditável, mas estava acontecendo naquele exato instante. Ele pode não ter percebido, mas no fundo do seu coração, ele já confiava e dependia profundamente dessa criança. Senhor, por que a modéstia substituiu sua arrogância? Essas foram as palavras da consorte Taizen. Eles não sabiam o que Yuan Shong havia escrito para a consorte Taizen, mas sem dúvida, eram definitivamente palavras de bajulação. No entanto, a carta da consorte Taizen também não foi fácil de responder. Nas dinastias anteriores, o aparecimento desta frase geralmente simbolizava uma total ridicularização da outra parte, e era um sinal de que as negociações iriam fracassar. Era difícil oferecer uma resposta adequada a essas palavras. Era difícil mudar a opinião e a atitude da consorte Taizen em relação ao rei Song. Não foi nada fácil. No entanto, Yuan Shong não parecia tão perplexo quanto todos pensavam que ele ficaria. Em vez disso, parecia que ele já esperava a resposta da consorte Taizen e preparou uma resposta com antecedência. Caminhando até Lu Ting, Yuan Shong sussurrou. O quê? Ao ouvir as palavras de Yuan Shong, Lu Ting olhou para ele, perplexo. Certamente isso não é uma boa ideia. O que há de ruim nisso? Em todo caso, não é realmente o rei Song quem está escrevendo a carta, então certamente importa. Yuan Shong riu com vontade. Lu Ting sempre esteve pulando entre ele e o rei Song, e essa era uma rara chance de se vingar dele. Senhor Lu, preciso praticar minhas artes marciais, então deixarei o resto com você. Depois de dizer essas palavras, Yuan Shong saiu com uma risada deliciosa. Lu Ting ficou com uma cara triste. Senhor Lu, o que aquela criança disse? O velho mordomo perguntou curioso. Finalmente sei por que aquela criança me chamou aqui sem informar o rei Song. Lu Ting sorriu amargamente enquanto repetia as palavras de Yuan Shong ao velho mordomo. Depois de ouvir essas palavras, o velho mordomo também caiu na gargalhada. Ele não só não ficou do lado de Lu Ting, como até falou em defesa de Yuan Shong. Aquela criança está certa, não é apropriado que Sua Alteza lide com esse assunto. Acadêmico Lu, você deve arcar com parte do fardo de Sua Alteza. Nós dependeremos de você nesse assunto. Arregaçando as mangas, o velho mordomo também saiu, deixando Lu Ting sozinho no frio salão principal. Lu Ting sorriu amargamente.
O silêncio pairava no salão principal e, após um momento de contemplação, Lu Qin finalmente decidiu seguir o plano de Yuan Shong. Imitando a caligrafia do rei Song, ele escreveu uma carta. Envie esta carta ao Palácio Yushin. A Vossa Alteza. A beleza de Vossa Alteza é tão arrebatadora quanto uma fada e tão surpreendente quanto uma divindade, uma ocorrência rara e perfeita no mundo. A brusquidão anterior de Shengyi foi devido à minha falta de conhecimento da elegância de Vossa Alteza, então imploro seu perdão. Sua Majestade é um imperador lendário enquanto Vossa Alteza é uma beldade lendária, uma dupla tão perfeita raramente é vista na história. Shengyi acredita que, dados os feitos lendários de Sua Majestade, somente Vossa Alteza é digna de estar ao lado dele. O único desejo de Shengyi é que Vossa Alteza use seus talentos para auxiliar Sua Majestade. Somente quando o dragão e a fênix chamarem em uníssono a prosperidade será trazida ao mundo. Shengyi ofendeu Vossa Alteza no passado, e mesmo que Vossa Alteza atribua a culpa, Shengyi não tem nada a dizer. O único desejo de Shengyi é que Vossa Alteza e Sua Majestade durem até uma idade avançada juntos no Palácio Real. Com respeito, Rei Song, Li Shengyi. Lendo a carta que o Rei Song enviou no Palácio Yushin, a consorte Taizin ficou estupefata. Embora a carta anterior que ela enviou fosse curta, ela estava cheia de escárnio. A consorte Taizin pensou que o Rei Song certamente ficaria furioso. Ela não pensou que ele responderia com tal carta. Irmãzinha, o que o Rei Song escreveu? Fora da tenda, Yingzhao viu a carta na mão da estupefata consorte Taizin, e sentiu como se um gato estivesse arranhando seu coração. Desde que Sua Alteza recebeu a carta, ela estava sentada sem expressão no mesmo lugar, sem se mover ou dizer nada. Yangzhao estava morrendo de vontade de saber o que o Rei Song havia escrito para que sua prima caísse em tal estado. Dê uma olhada você mesmo? Com um movimento brusco nas mãos, a consorte Taizin entregou a carta do Rei Song. Isto. Depois de ler a carta do Rei Song, Yangzhao ficou perplexo. Isso foi realmente escrito pelo Rei Song. Isso é. A consorte Taizin respondeu profundamente. Ela reconheceu a caligrafia do Rei Song. Sem dúvida, esta carta foi escrita pelo Rei Song. Ela não ficou surpresa com a surpresa de seu primo Yangzhao. Até ela mesma ficou surpresa depois de ler a carta. Se o poema anterior era um elogio, então esta carta do Rei Song era uma bajulação gritante. Após receber esta carta, a consorte Taizin não pôde deixar de se perguntar se a mudança repentina na corte real havia ocorrido devido à sua aparência. Foi justamente devido ao tom extremamente sério desta carta que a consorte Taizin não teve escolha a não ser duvidar disso. Além disso, a noção de que ela havia mudado a atitude de toda a corte real por meio de sua beleza poderia ser considerada um grande elogio para ela. Afinal, os homens eram diferentes das mulheres. Elogiar a beleza de uma mulher era o maior elogio que alguém poderia fazer. Nenhuma mulher não tinha orgulho de sua aparência, e a consorte Taizin não era diferente. Ela carregava muitas insatisfações com o Rei Song, mas naquele momento, ela se viu incapaz de odiar mais a outra parte. Não se dá um tapa em uma pessoa sorridente. Em relação a uma pessoa que a elogiou, como poderia a consorte Taizin continuar odiando-a? No entanto, falando a verdade, suas palavras não são nada exageradas. Depois de um momento, Yangzhao se acalmou. Embora houvesse um tom claro de bajulação na carta do Rei Song, Yangzhao não achou que as palavras do Rei Song fossem exageradas. Sua prima tinha sido uma beleza arrebatadora desde jovem, e isso amadureceu lentamente junto com sua idade como um vinho maravilhoso. Até mesmo os outros membros do clã Yang não puderam deixar de se comover com sua aparência. Mas desde que o misterioso vidente bateu à porta, todos os membros do clã Yang sabiam que a prima tinha a vida de uma fênix, à disposição de uma rainha. Todos a protegiam bem, não permitindo que ela entrasse em contato com estranhos. Portanto, provavelmente nem a própria prima sabia da sua beleza. Naquela época, quando ele a viu pela última vez, ela tinha apenas 12 ou 13 anos. Mas mesmo assim, ela já era arrebatadora. Depois de se casar na residência do Rei Shou, Yingzhao nunca mais a viu. Na verdade, ele nem sabia como sua prima estava naquele momento. A tenda era como uma parede enorme, e nem mesmo Yangzhao teve a sorte de vê-la. No entanto, o que o Rei Song quer dizer com isso? As caligrafias das duas cartas que ele enviou são completamente diferentes. Em vez de prosseguir com esse assunto, Yangzhao de repente se lembrou da carta anterior. Naquela época, ele não notou nada de peculiar, mas olhando para essa carta agora, ficou claro que as caligrafias das duas cartas eram completamente diferentes. A caligrafia da carta anterior era torta e horrível, a ponto de Yangzhao achar que poderia escrever melhor do que a outra parte, enquanto esta era enérgica, forte e elegante. Estava claro que ambas as cartas foram escritas por pessoas diferentes. Além disso, por que a carta com o poema teria o selo do Rei Song? O que diabos o Rei Song está aprontando? Além disso, o poema é extremamente inapropriado. Ele não tem medo de que Sua Majestade possa entendê-lo mal. Yangzhao não conseguiu compreender o assunto.
Teremos que perguntar a ele para saber. Embora a consorte Taizen falasse calmamente, o leve tremor em seu tom revelou suas verdadeiras emoções. Na verdade, a resposta do rei Song não era importante para ela. Havia apenas uma coisa com a qual ela estava preocupada. Quem foi que escreveu a Canção da Pureza e da Paz? E havia um segundo e um terceiro poemas para ela? A segunda carta que a consorte Taizen enviou conseguiu chegar ao rei Song dessa vez. O rei Song, Lu Ting e o velho mordomo circulavam em volta de uma mesa de madeira banhada a ouro, na qual a carta da consorte Taizen estava colocada. O que veio junto com esta carta foi a Canção da Pureza e da Paz que Yuan Shong escreveu com uma caligrafia irregular. A resposta da consorte Taizen e a Canção da Pureza e da Paz de Yuan Shong ficaram sobre a mesa por mais de 2 horas, durante as quais o trio as leu várias vezes, mas mesmo assim, eles não conseguiam deixar de se sentir maravilhados a cada vez. Bom poema, este é realmente um bom poema. Pensar que Yuan Yan, apesar de ser um general de fronteira, é capaz de criar um filho com tanto talento para a poesia. Isto é realmente uma revelação. Lu Ting foi o primeiro a quebrar o silêncio. Olhando fixamente para o poema na mesa, ele ofereceu seu generoso elogio. Este poema era simples e despreocupado, bonito, mas não excessivo. Se disseminado nas planícies centrais, seria uma obra-prima pela qual todos ficariam cheios de elogios. Até mesmo Lu Ting não pôde deixar de admitir que esse poema poderia deixar a maioria dos acadêmicos talentosos da corte real ajoelhados em derrota. No mínimo, ele, Lu Ting, era incapaz de igualar tal talento. Mas por alguma razão, quando Lu Ting disse essas palavras, havia uma expressão interessante em seu rosto. É realmente um bom poema. Ao lado dele, o rei Song também assentiu. Havia também um olhar igualmente interessante em seu rosto. Ele não sabia que Yuan Shong havia usado seu nome para escrever para a consorte Taizen um poema nostálgico, elogioso e até um pouco sedutor. Envergonhado, ele não sabia que deveria reagir a esse assunto diante de Lu Ting e do velho mordomo. O rei Song sempre operou de forma correta e aberta. Ele nunca havia feito tal coisa antes. Embora este poema elogiando a consorte Taizen não tenha sido escrito por ele, mas por Yuan Shong, seu selo estava claramente impresso nele. Como tal, ele não podia alegar estar completamente alheio ao assunto. É uma sorte que Shong Gongyi seja sábio o suficiente para escrever esta carta com uma caligrafia ondulada, deixando claro que não é a caligrafia de Vossa Alteza com um único olhar. Dessa forma, você ficará livre de todas as suspeitas e evitará mal-entendidos. Por fim, foi Lu Ting quem conseguiu entender os pensamentos de Yuan Shong. Esta carta nunca deve vir das mãos de Vossa Alteza. Se cair nas mãos erradas, inúmeros rumores voarão por aí. No entanto, Shong Gongyi é diferente. Ele tem apenas 15 anos e é muito mais jovem que a consorte Taizen. É normal e compreensível que ele tenha paixões nessa idade. Mesmo que algo acontecesse no futuro, ninguém seria capaz de dizer nada sobre isso. No máximo, eles só poderiam atribuir isso à paixão da juventude. Shong Gongyi realmente considerou bem todos os aspectos do assunto. Eventualmente, Lu Ting não conseguiu deixar de comentar com espanto. Havia algumas coisas que ninguém entenderia até o final. Yuan Shong havia pegado emprestado o selo do rei Song e escrito uma carta para a consorte Taizen em nome do rei Song. Naquela época, eles estavam curiosos sobre o que ele estava fazendo. Mas olhando para ele neste momento, aquele jovem era realmente brilhante e meticuloso. Tudo o que ele fazia, ele levava o bem-estar do rei Song em consideração. Pode-se dizer que essa criança já havia feito tudo pela amizade entre os clãs Song e Yuan. Esta criança realmente trabalhou duro. Vossa Alteza, eu acho que das 2 gerações de descendentes no clã Wan, esta criança vale a pena ser cuidada. O velho mordomo também falou. O velho mordomo raramente falava por alguém, mas quando fazia, suas palavras tinham muito peso. Ao ouvir as palavras do velho mordomo, até o rei Song ficou um pouco surpreso. Na maioria das vezes, o velho mordomo alertava para ter cuidado ou não confiar facilmente nessa pessoa. Essa foi a primeira vez que ele ouviu o velho mordomo recomendar alguém a ele. Sem mencionar que a pessoa que ele estava recomendando era apenas uma criança de 15 anos. Claramente, o velho mordomo tinha uma impressão extremamente favorável do terceiro filho do clã Wan. Não há pressa para esse assunto. A corte real não está discutindo o assunto sobre os 3 grandes campos de treinamento? Ouvi dizer que há uma competição intensa pelas vagas do primeiro lote. Quando chegar a hora, pegue meu token e coloque essa criança na lista de nomes. O rei Song sorriu. Sim. O velho mordomo assentiu em reconhecimento. Os 3 grandes campos de treinamento foram um assunto iniciado por Sua Majestade, e foi um projeto sem precedentes no Império. Ele atraiu a atenção de quase todos os jovens descendentes e nobres do Império. No entanto, devido aos espaços limitados, a competição sobre ele não era tão simples quanto o rei Song descreveu. No entanto, com o token do rei Song, não era difícil realizar esse assunto.
Acadêmico Luz, o que você acha que devemos fazer em relação à questão da consorte Taisin? O rei Song virou a cabeça para olhar para Lu Ting. Vossa Alteza, não há necessidade de você se sentir em conflito sobre esse assunto. Já que Yuan Shong não tentou esconder essa carta de Vossa Alteza, ele certamente tem um plano para isso. Vossa Alteza deveria apenas contar a verdade à consorte Taisin. Dessa forma, você pode se livrar de suspeitas e evitar que escândalos surjam. Lu Ting disse. Foi bom que Yuan Shong escrevesse a Canção da Pureza e da Paz, mas seria um grande problema se o rei Song fosse considerado o autor dela. Yuan Shong ainda era jovem, e ninguém o culparia por admirar beldades. Mas se fosse o rei Song, os censores da corte real certamente bombardeariam com represalias. Assim, ele teve que arrancar o broto desse problema potencial antes que ele florescesse. Essas também eram claramente as intenções de Yuan Shong. Então, vamos fazer como você disse. O rei Song assentiu. Ele ficou impressionado com esse assunto. A consorte Taisin havia enviado um total de 2 cartas, a primeira era uma zombaria flagrante em relação a ele, enquanto a segunda era uma pergunta. A culpa em seu tom havia diminuído significativamente. Sem dúvida, a estratégia de Yuan Shong estava funcionando. Enquanto a raiva da consorte Taisin não fosse direcionada a ele e aos outros oficiais da corte real, o rei Qi e o clã Yao não seriam capazes de usar a consorte Taisin para dominar a corte real. O impacto desta questão seria minimizado então. A resposta do rei Song logo chegou ao palácio Yushin, e a consorte Taisin finalmente descobriu quem era o autor da Canção da Pureza e da Paz. Yuan Shong. Dentro da tenda, consorte Taisin franziu a testa profundamente ao ver o nome na carta. Ela nunca tinha visto esse nome antes. Ela murmurou essas palavras sem querer, mas isso causou consequências indesejadas. Na verdade, Yang Zhao não estava curioso para saber quem era o autor da Canção da Pureza e da Paz. Seu único interesse estava nos dados do antro de jogo, e ele estava apenas agradando sua prima. Entretanto, ao ouvir o nome Yuan Shong, o coração de Yang Zhao bateu furiosamente. Irmãzinha, o que você acabou de dizer? O corpo de Yang Zhao estremeceu ao ouvir aquele nome, e ele perguntou ansiosamente. Yuan Shong. Qual Yuan Shong? De acordo com a carta, ele é descendente do clã Wan, filho do general da fronteira Yuan Yan. O coração de Yang Zhao deu um pulo, e ele arregalou os olhos em choque. Ele realmente não esperava ouvir esse nome de repente, e isso pegou completamente desprevenido. Por que? Você o conhece? Percebendo algo, a consorte Taisin perguntou imediatamente. Se você está falando sobre o filho mais novo do famoso general, Yuan Yan, então eu realmente o conheço. Yang Zhao assentiu seriamente. Esse assunto parecia indescritivelmente bizarro para ele. De alguma forma, ele se lembrou do jovem que vendeu sua espada no pavilhão Guarrafa Azul, do jovem que ele parou no meio da estrada e do jovem que lhe deu 1000 taéis de ouro sem hesitação. Yang Zhao não esperava ouvir seu nome aqui. Como isso é possível? Yang Zhao arregalou os olhos abruptamente. Esse assunto realmente o chocou. Aquela criança tinha apenas 14 a 15 anos, e além de forjar a espada número 1 do mundo, ele ainda era capaz de inventar um poema tão incrível. Mais importante, por que ele estaria escrevendo para o rei Song? Ele poderia ser altamente respeitado pelo rei Song? Por um instante, Yang Zhao se viu confuso com tantas perguntas, e todo o assunto de repente pareceu assustador para ele. O que está acontecendo? A consorte Taisin ficou ainda mais surpresa que Yang Zhao. Já que seu primo não negou, isso significava que ele o conhecia. Mas, como isso era possível? Seu primo não estava na capital há muito tempo, então era muita coincidência que ele conhecesse a pessoa que havia escrito o poema para ela. Irmãzinha, você se lembra do idiota que me emprestou 1000 taéis de ouro sobre o qual lhe falei anteriormente? Yang Zhao foi direto ao ponto. Eu me lembro, e daí? O nome daquele idiota é Yuan Shong. Yang Zhao disse. A consorte Taisin ficou pasma. Você quer dizer que a pessoa que me escreveu esse poema é apenas uma criança de 15 anos? Sim, isso se ele for realmente descendente do clã Wan. Com a cabeça baixa, Yang Zhao respondeu seriamente. Como isso é possível? A consorte Taisin ficou completamente chocada. Ela achou inacreditável que a pessoa que escreveu a excepcionalmente bela Canção da Pureza e da Paz a elogiasse como se ela fosse uma divindade, enquanto vagamente revelava sua admiração por ela, sendo apenas uma jovem de 15 anos. Mas, ao se lembrar da caligrafia irregular e da nostalgia escondida nas palavras, nas profundezas do coração da consorte Taisin, ela começou a acreditar que era verdade. Se a pessoa que escreveu a Canção da Paz e da Pureza fosse apenas uma criança de 15 anos, então certamente sua caligrafia irregular seria compreensível? Mais importante, se esse poema foi escrito pelo rei Song, seria um grande escândalo para ela e para o rei Song. No entanto, se foi escrito por uma criança de 15 anos que conseguiu dar uma olhada nela, então esse assunto não seria nada demais.
Mas havia uma coisa que a consorte Taizen não conseguia entender. Ela estava vivendo nas profundezas do Palácio Yushin todo esse tempo. Como aquela criança poderia saber de sua aparência? Todos os tipos de pensamentos passaram por sua cabeça e, pela primeira vez, a consorte Taizen se sentiu extremamente interessada neste enigmático Yuan Shong. Que tipo de jovem era ele para jogar fora 1000 taéis de ouro de qualquer jeito? Que tipo de jovem era ele, capaz de escrever um poema tão simples para expressar sua admiração? Mais importante, ele era apenas uma criança de 15 anos. A consorte Taizen de repente sentiu um forte desejo de conhecer esta criança. Fim dos capítulos do 126 ao 128. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!